Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com a Jucá, o primeiro podcast cristão do estado do Piauí. Ele nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no Café com a Jucá. Já temos episódios maravilhosos para você maratonar. E saiba que esse podcast vai estar enriquecendo a sua fé, alimentando a sua vida cristã. E não poderia ser diferente, nós estamos aqui hoje com mais uma pessoa, com mais um testemunho de fé. Eu queria aqui apresentar para vocês o pastor Erlan, ele que escreveu um livro, tem toda uma trajetória. Vamos falar do livro, vamos falar da sua trajetória cristã de vida, e eu tenho certeza que o testemunho de vida dele vai te edificar também. Pastor Erlan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jucá. Obrigado você que está nos assistindo também. Bom, há um tempo atrás eu recebi uma palavra de Deus para escrever o meu primeiro livro, e um livro pautado em algumas histórias que eu passei durante a minha adolescência, durante a minha juventude. E agora em 24 eu fiz desse projeto, desse sonho, uma realidade, porque uma das coisas que Deus faz na nossa vida, Ele transforma sonhos em realidade. Às vezes a gente está sonhando com algo, a gente está planejando algo, e quando a gente coloca no altar de Deus, quando a gente coloca no altar do Senhor, nas mãos de Deus, esse sonho, esse projeto, ele se torna real. E agora, em dezembro, eu fiz 40 anos e também lancei esse livro, que foi um presente de Deus, e tocar aqui nele, trouxe até um exemplar aqui para você, depois vou assinar com carinho. Tocar nele é perceber que Deus faz isso. Ele faz de um sonho uma realidade. Amém. Eu costumo dizer sempre, hoje também eu agradeço a Deus. Eu contemplo materialmente, eu vejo o que eu já pedi muitas vezes para Deus lá no meu quarto em oração. E às vezes a gente acaba até sendo ingrato, porque a gente está vivendo o que Deus prometeu e parece que está sendo tudo natural. A gente diz, meu Deus, olha, isso aqui eu pedi para Deus em oração. Exatamente. Então, né, a gente tem que ser grato. E que bom que você está aí com o seu sonho, um dos seus sonhos, que eu tenho certeza que Deus já realizou vários e ainda vai realizar muitos sonhos na sua vida. Amém. Vamos conversar um pouquinho, antes do Erlan ter feito esse livro, né, o pastor Erlan é um homem de Deus, é um homem que segue o seu chamado. Como foi o seu processo de conversão e há quanto tempo você vive os sonhos de Deus na sua vida? Bom, eu me converti mais ou menos, eu tinha uns 16 anos. E eu sou aqui da região aqui da Zona Sul, para morar. Andava muito aqui na região do mercado, ali do Colégio São Paulo, enfim. E quando eu tinha mais ou menos essa idade, 16, 17, eu ouvi uma palavra numa igreja, e era um tempo que eu estava vivendo assim, uma adolescência assim, entrando num mundo bem complicado. Eu estava vivenciando, naquele tempo, tinha muitas gangues de pichação aqui na Zona Sul, muitas gangues de pichação. Sim. Pessoal da rua mesmo, e eu comecei a me envolver com esse pessoal. E num determinado dia, eu acabei entrando numa igreja e ouvi uma palavra em direção ao meu coração, e aquela palavra falava que havia esperança para um ferido, e era como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo uma pessoa ferida por causa dos problemas familiares. Muitos adolescentes, por exemplo, hoje, que sofrem ansiedade, que vivem problema de depressão, que vivem a rejeição, às vezes a raiz do problema deles é justamente essa questão de você se sentir ferida, se sentir machucado. E eu me sentia assim, e queria descontar, queria extravasar no mundo, nas coisas erradas. E aquela palavra que está lá no livro de Jó, a esperança para um ferido, né, como ao cheiro das águas, a Bíblia diz, né, que a árvore brotará. E eu recebi então essa direção de Deus, acabei aceitando ali naquele momento aquele chamado. E dos 16 mais ou menos até ali aos 20, 21 eu fui para o seminário, fiz o seminário, e com
22, 23 anos, mais ou menos essa base, eu acabei sendo enviado como missionário para o sul do estado. Então foi mais ou menos o cenário da minha conversão ao Senhor. Amém. E para quem está nos assistindo, muitas vezes não está entendendo a questão do seminário, né? Foram alguns anos que você se preparou para servir ao pastoreio, para servir a Deus. Porque às vezes a pessoa pensa assim, você formar um ministro, você formar um sacerdote, você forma um pastor, um padre, você precisa passar pelo seminário, você precisa passar pela faculdade de teologia. Não é uma coisa que cai de paraquedas. E eu recebi o convite, fui ao seminário, estudei durante ali 4 anos. Interessante, Juca, uma coisa que eu vivi lá no seminário, por exemplo, falando também sobre sonhos. Uma vez eu estava entrando no prédio, funcionava ali ainda funciona no centro, e eu peguei um cartaz que o pessoal estava jogando no chão, no lixo. Eles estavam fazendo uma reforma e tinha muito material ali que eles estavam jogando fora. E aí eu vi um cartaz enrolado, abri, era uma foto de Jerusalém. Uma foto de Jerusalém. Eu peguei aquele cartaz, segurei e eu fiz uma oração. Eu disse, um dia eu vou nesse lugar. Um dia eu vou nesse lugar. Então você tem um sonho, você precisa apresentar diante de Deus, como eu falei. E agora você precisa também de um segundo ponto, que é você se preparar. Então no seminário, uma das coisas que eu mais me dediquei foi ao hebraico, a língua de Jesus. Então eu estudei o hebraico, depois eu fiz mais outros cursos de aperfeiçoamento na língua hebraica. E em 2018 eu estava em Jerusalém. Oh, glória! Eu estava lá caminhando naquelas ruas, eu estava vivenciando muitas coisas que às vezes eu só via pela televisão, pelos livros, e agora eu estava pisando nas páginas reais ali da Bíblia. E muito mais, eu estava até me comunicando com muitas pessoas ali em Israel, em Jerusalém, em algumas cidades ali, porque Deus, ele não só te dá o sonho, ele também te mostra o trilho, ele te mostra os fundamentos para que você avance, para que você alcance aquilo, e muito mais do que você pede, Deus vai te dando. Amém. Fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada porque como Deus é lindo, como o nosso Deus é lindo. Você viu um cartaz e aí você disse, eu ainda vou. Eu vou nesse lugar. Vou nesse lugar. E Deus, ele é assim. E aí você falando, a gente fica emocionado em ver como as pessoas, muitas vezes elas não entendem, olham para você com o seu sonho na mão, os seus sonhos realizados, e aí acham que foi muito fácil. Acham que, foi da noite para o dia. Quantos anos você passou estudando? Eu passei só na teologia, eu passei 4 anos na teologia. Depois eu fiz pedagogia também, né? Fiz pedagogia, mas no hebraico eu ainda me dediquei ainda mais uns 2 ou 3 anos. Uns 2 ou 3 anos. Então, eu praticamente dediquei uma década da minha vida estudando a língua hebraica, a língua grega, estudando a história de Israel, estudando a palavra de uma forma assim, sem igual, me dedicando também na pedagogia, sou professor também, né? E quando eu me vi no meio do meu sonho ali, sendo uma realidade, eu percebi isso que você falou. Deus, ele te dá o sonho, mas ele te mostra também que não é da noite para o dia. Você precisa andar por um trilho. E esse trilho, muitas vezes você vai se deparar com coisas complicadas, difíceis, né? Difíceis. Mas eu aprendi uma coisa com um amigo. Ele diz assim, que o agir de Deus, ele começa difícil. Ele se torna impossível. Mas depois ele cria asas e decola. Ganha voo. Então, às vezes a gente está passando por um momento difícil. Aí a gente lembra. Eu estou num tempo, eu estou numa estação que faz parte do projeto de Deus. Depois a gente entra no nível do impossível, mas a gente percebe, a Bíblia diz lá, que o Senhor, ele é o Deus do impossível. Então, o impossível é uma especialidade do Deus que a gente serve. E de repente, depois do impossível, a gente começa a ver as coisas acontecendo, o milagre de Deus, o agir de Deus, a gente já percebe, está na terceira fase, está criando asas, e depois decola.
A Depois gente decola. voa, a gente avança para tudo aquilo que Deus nos prometeu. Amém. Quantos anos de pastoreio já, pastor Erlan? Eu tenho, desde 2012, eu fui consagrado em 2012 no sul do Piauí, numa cidade chamada Cristino Castro. Não sei se você conhece ali. Já ouvi falar muito, tinha os Poços Jorrantes. Os Poços Jorrantes, exatamente. Eu passei ali 4 anos, 2010 até 2014. E aí o pastor, presidente aqui da nossa igreja, me pediu para voltar. 2010, eu estava com mais um curso, eu estava me programando para fazer mais um curso de filosofia. E aí Deus me chamou para essa missão no sertão, né, no sul do Piauí. E eu fui, muito jovem, tinha acabado de casar. E chegando lá numa cidade que eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. E assumi o desafio de pastorear uma igreja. E quando nós retornamos para Teresina em 2010, a gente já tinha uma boa estrada aí de ministério. E agora em 2014, né, 2024, a gente fez 12 anos de consagração, né? Agora vai fazer 13 de consagração ao ministério. Amém. E ao longo desses anos, quantos desafios e quantas histórias, eu tenho certeza que muitos testemunhos de milagres, de curas, coisa. de restauração, Muita. mas histórias que lhe chamaram a atenção. Escolha alguma para conversar conosco, falar conosco. Por exemplo, conosco. aqui no livro, né, que eu até, um amigo me perguntou ontem, pastor, por que você colocou esse título, Livro para Mudar a Sua História? Aí eu disse, olha, de repente você passa numa livraria e você vê um livro para mudar a sua história. Aquilo chama a sua atenção. Então, o meu intuito é fazer com que as pessoas possam olhar para a Bíblia, possam olhar para os personagens bíblicos e entenderem que a mão de Deus está ali, como também na sua vida. E aí, algumas histórias, por exemplo, aqui nesse livro, que marcaram a minha vida, como contar uma para você. Assim que eu me converti, eu adquiri vitiligo. Vitiligo é uma enfermidade que não tem cura. Isso. Né? E o vitiligo, ele trouxe para mim uma angústia tão forte, uma depressão. Ela veio acompanhado com a depressão. E eu passei a me vitimizar muito, passei a me esconder muito, não conseguia olhar para as pessoas no olho, eu só andava de cabeça baixa. Nesse tempo eu estudava aqui no Cícero Portela aqui, e não conseguia ver de frente. E um dia, a minha mãe, nós voltamos do consultório médico, o médico tinha dito que não tinha jeito, que eu tinha que só tomar remédios, e nós fomos para Deus, eu e minha mãe. E a minha mãe fez um voto com Deus, assim como Ana, mãe de Samuel, fez um voto com o Senhor. Assim como muitas personagens na Bíblia fizeram um voto com Deus e eles alcançaram resposta no Senhor. E a minha mãe fez um voto com Deus, apresentando ali que se Deus trouxesse cura para a minha vida, ela iria ali agradecer ao Senhor, expressar gratidão. E eu lembro que o vitiligo já estava nas minhas mãos, nos meus braços, no meu rosto, nas minhas pernas, nas costas. E aí a gente foi para o Distrito Federal. As minhas irmãs me chamaram para ir para o Distrito Federal, ver se mudava alguma coisa na minha cabeça. Mas eu lembro que eu não consegui ficar no Distrito Federal. E eu voltei. E quando eu voltei, Juca, passou assim poucos meses, quando eu me percebi, eu já estava curado. Glória a Deus. Já não tinha mais mancha sobre o meu corpo. Aí você pergunta assim, mas pastor Serlan, por que o vitiligo sumiu? Como foi tudo isso? Às vezes eu até conto para os meus alunos, eles não acreditam, e eu mostro aqui, ó, no meu olho, não sei se dá para você ver, ó. Sim. Ainda tem uma marquinha aqui do vitiligo, foi o que o vitiligo deixou. E eu digo até que foi Deus que deixou para que as pessoas pudessem perceber que Deus havia me curado. Pudessem acreditar no seu testemunho. Exatamente. Então,
Eu tenho uma foto de identidade, carteira de identidade, que meu rosto está completamente tomado pelo vitiligo. Completamente. Minhas mãos, os braços. Então, nesse livro eu conto esse testemunho e conto também um dia em que eu fui numa igreja ali no povoado de Santa Teresa, e lá tinha uma criança, tinha mais ou menos 11 anos ela, que também tinha vitiligo. Uhum. Eu disse que ela tinha, porque quando terminou a celebração, a mãe dele me chamou para eu orar por ele. E eu pedi a Deus que da mesma forma que ele me curou, curasse aquele adolescente. Amém. E aí eu voltei lá ano passado, num retiro, e eu estava tomando um café e eu ouvi uma voz na cozinha. Uma senhora disse: Pastor Serlan, você lembra que fez uma oração pelo meu filho? Eu disse: não. Aí ele disse: ó, meu filho é aquele ali. Apontou um rapaz já, mais ou menos uns 18, 19 anos, e completamente curado. Não tinha uma Glória a mancha mais do Deus. vitiligo. Então, nesse livro, eu conto algumas histórias como essa, de transformação. Eu conto alguns testemunhos de vida que eu acabei vivenciando. Um detalhe é que todos os capítulos desse livro, são 10 capítulos, são baseados na história de Ruth, no livro bíblico de Ruth, ali depois de Juízes, né? Tem Juízes e Ruth antes de Samuel. E aquele livro são 4 capítulos, mas eu acabei destrinchando naqueles 4 capítulos 10. Por exemplo, aqui, Juca, eu tenho um capítulo que fala sobre o senso da urgência. Hoje o mundo trabalha para que você resolva tudo na sua hora, no seu tempo. Você tem que andar com base na urgência, quando na verdade a Bíblia diz lá nas palavras do pregador de Salomão, na Eclesiastes, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, para que você alcance o que você planeja, você vivencie a felicidade em Deus, você tem que aprender a andar pelo propósito, pelo tempo. Não pelo tempo dos homens, mas pelo tempo de Deus. Outro capítulo, por exemplo, que eu falo aqui nesse livro, é sobre a agradável amargura. Quando Noemi, ela sai de Moabe junto com Ruth, naquela tragédia familiar que eles acabaram vivenciando, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, Ruth perdeu o esposo, então só sobraram elas duas. E quando elas voltam para Belém, Noemi morava em Belém, e ela traz consigo Ruth. Quando Noemi chega em Belém, as pessoas olham e dizem assim: porventura, essa não é Noemi? Aí ela olha para as pessoas que ela conviveu há muito tempo atrás e diz: não me chame Noemi, me chame Mara. Noemi quer dizer agradável e Mara quer dizer amarga. Né? Então eu fiz um paralelo, criei um capítulo chamado Agradável Amargura, porque o nome de Noemi era agradável, mas ela queria ser chamada de amargura, de amarga. E às vezes a gente tem um projeto que o Senhor plantou na nossa vida, mas a gente quer andar com base na ansiedade, na tristeza, nos problemas, quando na verdade a Bíblia diz lá no Salmo 40, ele nos ensina a esperar. Esperei com paciência no Senhor. Então o segredo é você aprender a esperar. Aí eu vou falando que quando você anda com base na amargura, você não consegue perceber as coisas simples do dia a dia, que Deus colocou pão na sua mesa, que Deus te deu mais um dia de vida, que Deus te deu livramentos, que Deus te deu amigos que você pode contar, que Deus te deu força para que você possa lidar com as dificuldades, que Deus te deu as dificuldades para você poder enfrentar, porque sem elas a gente não consegue se tornar vencedor. É a dificuldade que precede a vitória, é a dificuldade que precede a conquista. Então, eu tenho andado durante esses últimos dias, essas últimas semanas, pelo Piauí. Domingo eu estava em Inhuma. Sábado, Inhuma, que bom. Inhuma é a terra da minha família paterna. Olha aí, que legal. legal. Estive em Inhuma em dezembro. Eu amo aquela terra. Pois eu vou mandar meus familiares vão assistir, vamos mandar um abraço para todo mundo de Inhuma, viu? Pois, Juca, uma coisa interessante, eu amei aquela cidade. Amei, eu achei muito
agradável, bem organizada. Isso. Né? Achei bem organizado, sem... Às vezes a gente anda numa cidade do Piauí, tem muito lixo espalhado, e eu achei assim, bem organizado. É organizada, o povo é acolhedor. Acolhedor. E também faz parte da minha origem paterna. A família do meu pai, a família Carvalho, é de Inhuma. Ah, que interessante. Do meu pai também é de Inhuma. E aí eu tive lá, sábado eu tive em Olho d'Água, e passando pelo Piauí divulgando aquilo que Deus fez na minha vida, fez na vida de muitas pessoas que eu acabei também fazendo parte e escrevendo aqui esse material. Por sinal, agradecer você, sua equipe, por abrir aqui as portas para a gente divulgar, né, o nosso livro, meu primeiro livro. E dizer que se você, porventura, conseguir adquirir, né, esse livro, ele vai te ajudar em relação ao seu tempo, em relação aos ajustes que a vida precisa, traz a você, que você precisa estabelecer, como também o propósito. E a gente às vezes anda na vida, no trilho, né, da nossa história, sem saber qual é o nosso propósito aqui na Terra. E Deus tem um propósito para cada um de nós. E a gente precisa aprender, precisa saber qual é esse propósito. Por exemplo, quem pega ali o livro de Ruth. Por que Ruth voltou com Noemi se ela era moabita? Por que Ruth não deixou Noemi como órfã fez, né? Por que ela teve que caminhar junto? E lá na frente, você vai ver que Ruth casa com um homem chamado Boaz, gera um menino chamado Obed, e ali é o avô do rei Davi, do grande rei Davi. Então imagina só, se aquela mulher não decide voltar, né? Como a história seria diferente. O que seria, né? A história, como seria contada. Então, muitas vezes você acaba ignorando um chamado de Deus, ou se escondendo ali de um propósito do Senhor, da vontade de Deus, quando na verdade, quando você diz sim, quando você decide, você está atendendo também ao cumprimento desse propósito. Amém. Foi falando aí da história de Ruth, e eu fui me lembrando também de muitas vezes que eu fugi do meu propósito, né? Eu aceitei Jesus, poucas pessoas sabem disso. Eu tive uma visão aos 16 anos, eu vi a igreja, eu entrando na igreja, os vitrais que estavam na janela e uma voz me dizendo, no dia 6 de dezembro de 1993, você vai aceitar Jesus. E eu acordei com aquela voz. E eu lembro que eu recebia muitos convites. Na época, quem me convidou foi o Zequinha, que ele já até falecido, né? Ele fazia cabelo e tudo, e ele maquiava os atores do grupo de teatro, e aí ele dizia assim, vamos na igreja, Aparecida. Vamos na igreja. E eu dizia que não. E aí eu fui, aceitei um convite dele, mas eu não me atentei à data. E lá, nesse dia, foi feito o apelo e eu aceitei Jesus. Mas logo depois eu tive uma grande perda, tive uma perda, né? Foi assim, não foi logo bem depois, mas alguns anos depois, eu estava estudando, tinha estudo bíblico, a minha família muito religiosa, né? Muito religiosa mesmo, católica, bem religiosa. E eu era de menor na época, e para ir para a igreja eu tinha que ir escondido. E aí eu acabei, foi sufocando. E aí eu deixei, me afastei e continuei, fui vivendo. E aí eu tive minhas filhas mais tarde, né? Eu fui mãe solo. Quando eu falo que sou mãe solo, as pessoas acham, o pai... Não, o pai, ele existe, ele registrou, mas ele não foi assim, não foi aquela presente que a gente casamos e constituímos uma família, não. E eu lembro que as minhas filhas pequenas, né, todas, né? E aí eu comecei a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular, ali do Monte Castelo. E a minha filha mais velha, ela só tinha 2 anos. E aí passou um bom tempo, eu me afastei novamente, fui para a vida. Fui para o mundão, vou curtir, que eu sou jovem. E aí nisso eu fui atrasando todo o meu processo. E aí o que acontece? Hoje eu tenho 46 anos, né? Ano passado eu fui credenciada agora para a honra e glória do Senhor. Mas olha a quantidade de tempo que eu atrasei o meu processo. E aí eu fico pensando, se naquele dia, quando eu aceitei Jesus, naquela igrejinha, lá da Assembleia de Deus, lá na Rua Arelião, se eu tivesse permanecido firme,
eu tenho plena consciência que minha vida teria sido diferente. Eu teria me casado, teria constituído uma família dentro dos preceitos do Senhor, e eu teria evitado tanto sofrimento que eu tive, tantas decepções amorosas, Sim. né? Tanto sofrimento. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho um esposo, ele me ajuda, ele é cristão, nós temos a nossa família, né, diante do Senhor, mas eu sofri muito, e eu tenho certeza que Deus não queria que a gente sofresse. Né? Deus não quer, então você que está nos assistindo, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você passe. Então, assim, eu passei por muitas decepções, muita coisa que eu poderia ter evitado se eu tivesse dito sim ao chamado de Deus, porque ali já era um chamado. Com certeza. E eu disse não, eu me afastei, eu não segui o que Deus dizia, e olha que eu tive experiências com Deus depois disso. A minha filha, mais nova, no dia do aniversário dela, de 1 ano, ela... Estava tudo pronto, bolo tudo preparado na madrugada. Ela acorda como se fosse com um engasgo e nisso ela tem uma parada cardiorrespiratória. E aí eu fazendo a massagem cardíaca nela de madrugada, a minha vizinha era enfermeira, saiu correndo e eu disse assim: o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias vai dar fôlego de vida. Amém. E minha filha vai ressuscitar. E ela deu aquele suspiro e a gente correu com ela para o hospital. Olha que bênção. Chegamos no hospital com ela e ela ainda passou, ainda foi para UTI. Ela ficou 3 dias e eu entrava na UTI e eu cantava aquele louvor da Ludmila Ferber. E isso eu afastada. E eu cantava aquele louvor da Ludmila Ferber. Recebe a cura, recebe a unção. Sim. 3 dias ela saiu da UTI sem nenhuma sequela. Olha, que Para honra e glória do Senhor. E os outros restantes, os 10 dias que nós passamos no hospital, a notícia se espalhou. E as mães vinham até onde eu estava para que eu orasse pelos seus filhos. E a gente criou tipo um grupo de oração. E aí, no dia 15 de julho, que era meu aniversário, quando ela já tinha tido alta, a gente fez um culto em ação de graças. E aí de lá a gente vem lutando. E aí eu fico vendo o quão Deus é misericordioso na nossa vida. Sim. Porque se aquela pessoa, mesmo diante de tudo, eu afastada, Deus ressuscitou minha filha. Glória a Deus, que bênção. Né? E aí eu fico, você sabe, o pastor aqui falando, e eu gosto, porque eu gosto de aprender, eu sei que vocês também que estão aí gostam, e eu fico vendo como nós somos tolos. Como a gente não aprende a aceitar o processo. É verdade. Até aqui no livro, uma das coisas que, por exemplo, tem um capítulo aqui que fala sobre despedidas. Quando Ruth e Noemi estão voltando para Belém, elas estão também com uma outra mulher, que é Orfa, que é a outra nora de Noemi. E chega no meio do caminho, ela diz que não vai mais com Noemi. Ela pede ali para voltar, né, para casa dos pais. A Noemi até diz, né, o que eu tenho para oferecer para vocês? Eu não posso oferecer nada. Então voltem para casa dos pais. E aí a Orfa acaba abraçando ali a Noemi, a Ruth, e ela se despede naquele momento. E Deus me deu uma palavra que às vezes a gente precisa se despedir de coisas que às vezes a gente vem carregando ao longo da nossa trajetória, que às vezes faz a gente, por exemplo, tardar, faz a gente se esconder, faz a gente evitar o projeto de Deus. Orfa significa nuca. É como se essa movimentação que a gente faz da cabeça tivesse a ver com o significado do nome daquela mulher, como se ela estivesse olhando para trás. E a Bíblia até me trouxe também o exemplo ali de Abraão despedindo Agar, despedindo também Ló, que faziam parte da sua vida. E todos esses personagens traz um tipo de situação, de sentença, de problema que às vezes a gente tem que deixar para trás, a gente tem que se despedir. Não das pessoas, literalmente. É óbvio que às vezes tem pessoas que trazem tanto mal pra gente que a gente tem que, de fato, tirar elas da nossa vida, nosso trajeto. Mas a Orfa, a Ló e a Agar, esses personagens, eles representam situações que a gente tem que aprender a dizer não, deixar para trás para poder avançar. Quantas pessoas, por exemplo, estão presas em lembranças lá do passado, né? Talvez você que esteja assistindo aqui hoje esse podcast pode, por exemplo, estar preso numa lembrança ruim,
numa palavra lá do passado. Eu lembro uma vez numa ministração, depois que a gente encerrou, uma senhora me procurou e disse que não conseguia avançar na vida porque o pai tinha liberado uma palavra ofensiva sobre a vida dela. Ela nunca conseguia prosperar, avançar, porque ela sempre lembrava da palavra do pai. Quando ela ia fazer um concurso, quando ela ia para um emprego, quando ela ia para a escola, ela não conseguia. Eu lembro também de uma outra situação em Picos, que um senhor já, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 66, 67. No final da ministração, ele disse assim para mim: pastor, eu não consigo prosseguir, eu não consigo, tudo que eu faço, eu acabo encerrando na metade, eu não consigo concluir nada. Porque ele estava preso também numa lembrança lá do passado. E às vezes, para a gente avançar, a gente precisa se despedir de situações, de lembranças, de palavras ofensivas, de traumas, que por muito tempo, muitos de nós acabamos carregando até certo tempo na vida. Isso é verdade. E eu tenho muitos amigos meus. Eu tenho um em especial que ele fala muito assim: ah, mas tu lembra? Ah, aquele tempo era tão bom. Ah, mas isso era tão bom. E hoje é uma pessoa assim que eu gosto muito, é muito querida para mim, mas que eu não convivo tanto. Sim. Porque tudo que ele lembra e o que ele fala que era tão bom é algo que eu quero que fique para trás, que eu quero que fique no meu passado. Quando a pessoa diz assim: ah, tu lembra daquele tempo, parecia que a gente saía e a gente amanhecia o dia bebendo. Aí eu sempre digo, eu olho assim, eu digo abençoado. Passou, ficou no passado. Eu não sinto falta disso. Mas a pessoa fica presa naquele ciclo vicioso. Exatamente. Sempre reclamando, sempre com dificuldade. E não consegue romper a bolha para sair desse ciclo. Exatamente. E mudar de fase, mudar de etapa. Agora, nós tivemos um retiro espiritual agora. E lá tinha um rapaz pichador, né? E eu contei um pouco do meu testemunho. E ele terminou a ministração, ele até perguntou para mim assim, ele disse: pastor, qual era naquele tempo a gente jogava um codinome nas paredes, né? O que você jogava, né? A pessoa dizia assim: tu joga o quê? Era o seu codinome ali, seu apelido ali nas paredes, nos lugares. Aí eu falei para ele, falei das turmas, das gangues que eu participei, de muitas vezes que Deus me livrou de ser preso, de ser levado, às vezes, pela polícia. Contei um testemunho que, às vezes, uma gangue rival aqui, na frente do CSU, ali do Parque Piauí, eles enfrentaram o meu pessoal e eles me bateram muito, muito, muito mesmo. E aí ele ficava olhando e ele conhecia as pessoas que eu andava, né? Ele conhecia as pessoas, conhece as pessoas que eu andava. E ele disse: pastor, e Deus fez tudo isso na sua vida. E era como se ele estivesse dizendo assim, que história incrível. Aí até o momento que ele disse assim: mas você não sente falta? Aí eu disse: não, fiz com você. Isso ficou no passado. Agora eu escrevo nas paredes do coração das pessoas. Eu escrevo porque Deus me inspira a trazer essa bênção, essa transformação na vida daqueles que ouvem a mensagem que Deus colocou na minha vida, no meu coração, como também aqui através do livro. E aí ele ficou admirado, Juca, assim, com o que eu estava contando ali. E como ele ainda estava um pouco mergulhado nessa realidade, eu entendi que essa palavra foi plantada como uma semente para que ele possa sair desse mundo que ele está vivendo. Olha que interessante, olha como é que Deus faz, né? O pastor aqui explicando que ele antes era de uma turma, né? Naquela época a questão de turma, e tinha uma questão também do território, né? Sim, sim. O que conseguia pichar no território do outro, e também acredito que tem a questão de locais, né? Locais de difícil acesso, o cara que conseguiu pichar naquilo ali. E ele disse que hoje ele escreve, né? Na parede dos corações.
Glória a Deus. Inclusive, eu trabalho como professor também há um tempo. E às vezes eu trago essa mensagem para os adolescentes, para as crianças. E às vezes eles falam assim: tio, como você conseguiu superar tudo isso? E aí eu vou dizendo, né? Que aprendi a superar essas coisas porque Deus estava comigo. Engraçado que um dia desses eu passei num lugar, fui fazer uma compra junto com minha esposa. Aí eu parei de lado de um portão. Aí eu vi pichado no portão a seguinte mensagem: eu deixei de ter medo no dia que eu descobri de quem era a mão que segurava a minha. E era a mão de Deus. E aí a referência que estava escrito lá, pichado, era a referência de Isaías e a referência do Evangelho de Lucas, quando os discípulos estão lá no meio daquela tempestade, no barco, e aí eles não sabem o que fazer, apavorados, eles começam a chamar por Jesus, e Jesus vem e acalma a tempestade, né? Uhum. E aí os discípulos impressionados dizem assim: quem é esse que até a tempestade dá ordem e ela se acalma? Então, às vezes a gente está dentro da tempestade e a gente percebe que a tempestade quer vir contra nós com fúria, com pânico, mas a gente percebe uma mão, e essa é a mão de Deus que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos dá paz. E muitos de nós precisamos aprender a perceber essa mão e segurar bem forte, que é na mão de Deus, na mão do Senhor. Amém. Então você está vendo aí o homem de Deus sendo usado para falar, e eu tenho certeza que tudo que a gente está falando aqui, está fazendo aqui, não foi em vão. Deus já tinha preparado esse momento. Amém. Então você que está enfrentando essa tempestade, você que está enfrentando essa dificuldade, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando hoje, através do seu servo, que você tem que pegar na mão de Deus, que você tem que confiar. Aqui eu já aprendi várias lições. Aprendi a questão do significado do nome de órfão, que é olhando para trás. Eu aprendi a questão de saber esperar o tempo de Deus. Eu aprendi que Deus realiza sonhos. Só que Deus realiza o sonho e às vezes Ele te dá o caminho, você tem que continuar trilhando aquele caminho. Exatamente. Se eu me desviar como eu fiz, olha, pode tardar, né, o processo. Posso tardar o processo ou nem viver o propósito. Além de tardar o processo, eu posso não viver o propósito porque eu não segui o caminho que Deus havia trilhado para mim. Né? Hoje nós temos esse podcast que quando Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza que foi Ele, e hoje poderia não ter. Se eu não tivesse dito um sim para o Evangelho, se eu não tivesse dito um sim para Deus, e se eu não colocasse Ele em tudo quanto eu vou fazer, né? Então, assim, além do pastoreio, além de escritor, o senhor também falou que é professor. Sou professor. Hoje eu atuo também na educação fundamental e no superior. Na educação fundamental eu estou ministrando socioemocional, uma disciplina que trata direto com as emoções, né, dos alunos. No ensino? Fundamental. Fundamental. Do particular? Primeiro da rede privada? Da rede privada. Faz falta na rede pública, não faz? A rede pública, até nos anos passados, a antiga gestão da prefeitura comprou muito material de socioemocional. Sim. Mas não desenvolveram o projeto, não desenvolveram. Então, olha, tem na prefeitura, a cidade de Teresina, tem um projeto de lei para educação socioemocional, mas a SEMEC, a secretaria, não conseguiu também colocar não colocou em prática. o funcionamento em prática. Então, olha, Jucá, desde a pandemia para frente, a necessidade de se trabalhar a educação socioemocional no coração das crianças e dos adolescentes se faz extremamente necessário. Você vê, crianças hoje com 8, 9, 10, com ansiedade, né? Você vê crianças hoje que não conseguem romper com seu ciclo de adolescência. Por quê? Porque já vive pânico, já vive crise de estresse. Dependência das telas. Exatamente. Então, na
na escola privada, quase todas essas escolas maiores, ela já tem a educação socioemocional. E nessas escolas menores, às vezes de bairro, está chegando, porque os diretores já perceberam que é imprescindível, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar isso no coração das crianças e dos adolescentes. E eu já passei tantas experiências na sala de aula, que se eu for contar aqui para você o tanto de coisas que eu ouvi, de coisas que a gente tratou, de coisas que a gente direcionou, são coisas assim, extraordinárias, porque o mundo hoje está doente. Antigamente, um amigo meu falava assim: ei, Serlan, antigamente a gente adoecia e nossa mãe dava um remédio para dor de barriga, né? Às vezes você tomava muito ali um laxante, você tomava às vezes ali caía para o metiolate, né? E hoje, as doenças de hoje são na alma. Na alma. Que remédio é bem mais complicado. E hoje, para se tratar essas mazelas, essas enfermidades, a gente precisa de uma estrutura diferenciada. Então é importante que o pessoal que estiver ouvindo essa mensagem, é importante os secretários, os diretores de escola, né, os pedagogos, psicólogos possam continuar essa guerra, essa luta para implementar o ensino socioemocional no fundamental, no nível fundamental. E no nível médio, a gente trabalha uma disciplina que é história de vida, né? É projeto de vida. Projeto de vida. Eu não estou no médio, eu salto do fundamental e vou para o superior. No superior eu trabalho em 2 cursos, que é pedagogia e teologia, no qual eu me formei lá atrás. Eu achei muito interessante essa questão do educação socioemocional. Eu sou gestora de um CEMEI e lá o nosso público-alvo são crianças de 3 a 5 anos de idade. Como eu poderia também estar trabalhando com as crianças? Porque até a gente já trabalha um pouco a questão das emoções. Tem uma historinha que é o monstro das emoções, como é que a criança está hoje e tal. Mas a cada dia que passa, não só as crianças maiores, mas as crianças menores também já passam por isso. Então eu achei muito interessante e eu acredito que a gente pode fazer isso, de correr atrás realmente, uma nova gestão, um novo secretário, para a questão de implementação desse projeto. Pois é, no caso, eu trabalho desde os 6 anos, né, da criança com 6 anos, mas, por exemplo, de uma criança com 4, 5 anos, a gente já pode trabalhar, por exemplo, o princípio da coragem, tem material que fala sobre isso, vencer o medo. Outro ponto importante é a questão do seu cuidado em relação ao pai, à mãe, palavras de afirmação. Tudo isso, para uma criança que está em desenvolvimento, é extremamente importante. E se você me permite, quanto mais você educa uma criança em relação ao gerenciamento das suas emoções, mais propício nós vamos contemplar, no caso, uma sociedade mais firme, uma sociedade mais curada, uma sociedade mais posicionada em relação ao que de fato eles querem, o que eles pretendem. Amém. Olha, eu acho que a gente depois tem que marcar um podcast para falar só sobre isso, viu? Tá certo. E eu estou muito feliz, queria agradecer muito, foi através da missionária Cláudia, uma mulher de Deus, que o senhor está aqui hoje no nosso podcast. Quero que o senhor fale agora sobre o livro, onde é que eu encontro o livro, onde é que eu compro, quanto é o livro, tá bom? Tá bom. Que o senhor fale aqui, pode fazer o seu merchandising. Certo. Juca, é o seguinte, o livro, esse primeiro livro, eu tô com um convite agora de uma livraria no shopping para fazer lá o lançamento. Mas, por exemplo, você pode entrar em contato comigo. Posso deixar o WhatsApp? Pode sim. É 869-9953-1395. Você pode estar adquirindo 869-9953-1395. Ou aqui na Igreja Batista Nacional, lá tem uma secretaria. Você pode também fazer seu pedido lá, tá? Também tem o Instagram ali,
que você pode buscar ali da minha esposa. Uhum. Eu não tenho essa rede social, mas você pode procurar ali Serlan com S e Micaele. Você vai encontrar ali ela e ela pode também direcionar você. Ainda estou organizando a questão do lançamento nessa livraria. Não vou falar ainda porque ainda não está com data ainda marcada. Mas te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Pessoal, esse aqui é o livro, né? O livro para mudar a sua história, ajuste tempo e propósito. Eugênio Serlan. Primeira coisa, você que é servo de Deus, a gente tem que estar sempre consumindo coisas que nos edifiquem. Quer seja música, livro. Então, aproveita. Quando entra na rede social, vai lá. Pede do telefone, vai ficar aqui para vocês, entrarem em contato e adquirir. Quer dar um presente para alguém? Dá um livro. E eu acredito que ele vai ser muito interessante. Vai ser uma leitura maravilhosa que eu vou fazer. E depois eu vou lhe dar o feedback, tá bom? Quero lhe agradecer. Esse aqui já é meu. Você que quer o livro, você vai ter que comprar. Mas eu digo logo de antemão que eu vou querer também alguns exemplares para presentear algumas pessoas, tá bom? Queria lhe agradecer muito. E antes da gente se despedir, eu queria agradecer também aqui meu amigo Henrique, Messias Henrique. Gente, estou aqui com esse catálogo do Henrique, ele é maravilhoso. São produtos naturais. E você que quer ser revendedor, revendedora, nós vamos deixar o contato, tá bom? No finalzinho do nosso podcast. Ele também está nos ajudando nesse propósito, está sendo um grande parceiro nosso. E também tem a minha amiga Ciele, que esteve aqui com vocês, uma mulher de Deus, cabeleireira de mão cheia, design de sobrancelha, como ela em Teresina, eu não vejo. Então, assim, são os nossos parceiros que estão nos ajudando. E quero também agradecer mais uma vez os estúdios da FM Verona. Gente, a FM Verona, ela já tem um lugarzinho guardado no meu coração. Mandar um abraço pro de Assis, dizer que assim, nós estamos muito felizes com esse espaço e nós pretendemos continuar. E eu espero que você tenha gostado, porque eu tenho certeza que abençoa a tua vida. Você ainda não é inscrito no canal e está acompanhando esse podcast, te inscreve lá, manda para um amigo, manda para uma amiga. Ele nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. E nós não podíamos encerrar de uma forma diferente. Vai ser o pastor orando pelas nossas vidas. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento precioso. Te peço que possa abençoar, tocar no coração de cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que está ligado nesse podcast. Que o Senhor possa trazer uma palavra de fortalecimento a cada um, em nome de Jesus. Tudo o que nós fazemos seja para o louvor e para a tua glória. Amém. 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 Esse foi mais um Café com a Jucá. Fique com Deus e até o próximo episódio.